Bom Bom dia. dia. Bom dia! É, viagem, ficou animado hoje, velho. Ganhei. Hã? Ganhei. Sucesso. Vamos parar o jogo agora, viu, lindos? Tá bom, já ganhei. Parar. Vamos lá. Isabela já nada de correr pra ficar em casa, viu? Eu tô em casa só, cara. Não tô nem. Mas eu tô correndo. Viu? Ah, tem É alguém verdade. X9. Cala a boca, Karine, velho. Então Tava me vamos chamando lá. pra correr antes de ontem. Na aula passada, nós começamos hidrocarboneto, não começamos? Sim. Eu falei da parte geral, né? Sim. Eu cheguei. O que eu falei com vocês? Eu falei que eram hidrocarbonetos e os tipos de hidrocarbonetos que a gente tinha. Você tá bem à frente disso, eu acho, Carla. Não, eu falo assim. Eu falei para vocês o que eram os hidrocarbonetos e dei os exemplos de Falou. alcanos, alcenos e alcinos, não foi? Falou por Ah, alto. Por eu alto, acho né? Mas eu cheguei a citar Sim. para vocês. Sim. Dizer. Então, que beleza. foi. Então vamos lá então. Então presta atenção. Eu cheguei a falar de aromático, da regra de Hickel. Já de aromático você falou, eu acho. Então beleza, porque eu já tinha começado a frente C3, né? Eu já mandei esse arquivo para vocês. Não, porque você começou a explicar e o horário acabou. Tá. Aí você só falou por alto. Da outra aula eu já mandei, não já da introdução orgânica? Já. Então, beleza. Ô Isabela, agora que eu lembrei, você me falou de mandar aquela lista da parte Ah, introdutória. é. Você lembrou. Vou ver se eu mando Eu hoje. esqueci. Beleza. Então tá bom. Então vamos lá, gente. Só para a gente relembrar aqui, os hidrocarbonetos são o primeiro grupo funcional que a gente tem no grupo dos compostos orgânicos. Lembrando que os hidrocarbonetos são compostos que são formados exclusivamente de carbono e de hidrogênio, tá? Como a gente viu aí na aula passada, aí tem alguns exemplos de hidrocarbonetos. Lembrando que esse do meio aí não é um hidrocarboneto, porque ele tem elementos químicos além de carbono e hidrogênio. E aí, pessoal, eu vou pedir muita atenção nisso aqui, porque as provas que vocês costumam utilizar, né, fazer, no caso dos processos seletivos, muitas delas, uma das competências e habilidades que eles mais gostam de cobrar, a primeira é a identificação de grupo funcional, tá? Como você olha para uma molécula, identifica qual é o grupo funcional do composto orgânico que aquela substância pertence. E a outra competência e habilidade que eles cobram muito de vocês é a questão da nomenclatura. Como a gente dá nome para esses compostos orgânicos. E aí, o problema, na verdade, dessa nomenclatura de compostos orgânicos, a dificuldade, na verdade, é que ela é cheia de regrinhas. E existe uma ordem que a gente tem que seguir para dar nome para um composto orgânico. E isso a gente só consegue fazer, não decorar, tá? Eu acho que a ideia é fazer muito exercício para você treinar isso aí. Porque tem questões que às vezes eles não te dão a fórmula estrutural ou a fórmula molecular do composto, só te dá o nome. E através do nome você vai ter que chegar na fórmula molecular ou na fórmula estrutural dessa substância. Que a gente já viu o que é fórmula estrutural e o que é fórmula molecular nas aulas anteriores. Então, especificamente nos hidrocarbonetos, a gente tem uma nomenclatura que a gente segue, que é a nomenclatura oficial, que é essa nomenclatura da IUPAC aí, tá? A gente tem dois tipos de nomenclatura. A nomenclatura da IUPAC, que é a oficial, e tem a nomenclatura usual, que especificamente aqui nos hidrocarbonetos, ela só segue a nomenclatura da IUPAC. Em capítulos posteriores, a gente vai ter a questão da nomenclatura usual, ela vai aparecer. Mas neste capítulo ainda ela não vai aparecer, tá? Então, quando falar de nomenclatura oficial de um composto orgânico, a gente vai seguir essa nomenclatura da IUPAC. E aí, existem alguns pontos que a gente tem que seguir para dar um nome para um composto orgânico, como eu já havia dito. A gente tem 3 pontos, 3 partes para dar um nome para um composto orgânico. A primeira é o prefixo, a segunda é o infixo e a terceira é o sufixo. O que acontece? O prefixo, pessoal, é a parte da nomenclatura de um composto orgânico que vai identificar o número
de carbonos que existe na cadeia principal. Daqui a pouco a gente vai ver o que é cadeia principal. Então, quando a gente selecionar a cadeia principal de um composto orgânico, se ela tiver só um carbono, a gente usa o prefixo met. Se ela tiver 2 carbonos, eu uso o prefixo et. Igual vocês estão seguindo aí, não sei se vocês estão conseguindo ver, na segunda tabela aí que a gente tem aí, tá? Aqui, ó. Vou colocar aqui. Tá aqui, ó. Nessa tabelinha aqui. Se a cadeia principal for composta de 3 carbonos, eu uso o prefixo prop. 4, eu uso o prefixo but. 5, para frente, vocês já estão acostumados lá da matemática. 5 eu uso pent, 6, ex, 7, ept, 8 eu uso oct, 9 eu uso non, 10 eu uso dec e assim sucessivamente, tá? Como assim, Carla? Se eu tenho, por exemplo, o CH4, que é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, ele tem só um carbono. Então, um carbono, eu uso o prefixo met. Se a gente for analisar aqui, eu vou até riscar aqui um pouquinho. Ó, o CH4. Vou colocar aqui a fórmula estrutural dele. Qual que é a geometria do CH4 aqui, gente? Alguém sabe me falar? Ninguém pode falar qual que é a geometria do CH4? Tetraédrica? Tetraédrica. E a hibridização? SP3? sp3, isso. Então, olha só. Isso aí é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Então, se ele só tem um carbono, o prefixo eu uso met. Quais são os tipos de ligação que existem nesse tipo de carbono aí? Qual que é? Quais são os tipos de ligação que existe neste carbono aí? Simples. Simples. Só simples. Olha só para a segunda tabelinha. No infixo, o prefixo eu olho a quantidade de carbonos da cadeia principal. No infixo, que é a próxima parte do nome de um composto orgânico, eu olho o tipo de ligação entre carbonos. Então, o que acontece? Se só tem ligação simples nesse tipo de estrutura que eu coloquei do CH4, eu uso o infixo an, tá? Então, um carbono met, se só tem ligações simples, an. Se é hidrocarboneto, o sufixo que eu uso para hidrocarbonetos é o. Então, olha só. Sempre eu vou colocar nessa ordem. Primeiro o prefixo, que tem a ver com a quantidade de carbonos da cadeia principal. Depois eu cito o infixo, que é o tipo de ligação que existe entre carbonos na cadeia principal. E por último, eu cito o sufixo, que no caso dos hidrocarbonetos, o sufixo é sempre O. Então, nesse exemplo que eu dei aí, um carbono met, se é só ligações simples, an, se é hidrocarboneto, O. Então, o nome disso aí é o gás metano. Met de um carbono, an de ligações simples e O de hidrocarboneto. Agora, se ele tiver ligações duplas, eu vou usar o infixo en. Tá? Se ele tiver 2 duplas, dien. Se ele tiver 3 duplas, trien. Se ele tiver uma tripla, in. Se ele tiver 2 triplas, por exemplo, na cadeia principal toda, vai ser din. Se forem 3 triplas, trin. E assim sucessivamente. O que tem que ficar claro para vocês é, primeiro prefixo, depois infixo, depois o sufixo. Prefixo tem a ver com a quantidade de carbonos na cadeia Ô, principal. Carla, Oi, amor. depois você me ajuda com esse negócio da cadeia principal, porque até hoje eu tenho muita dificuldade de identificar qual que é a cadeia principal do composto. Nós vamos ver agora, amor. Viu? Ah, tá, beleza. Eu só estou explicando primeiro como que a gente vai fazer a nomenclatura, qual é a regra que a gente põe, né? A ordem que a gente tem que seguir para colocar o nome, mas eu vou explicar para vocês como que a gente seleciona a cadeia principal, tá? Então, Beleza. o que acontece? Sempre nessa ordem. Primeiro prefixo, depois infixo, depois sufixo. No caso dos hidrocarbonetos, o sufixo sempre é a terminação O, tá? Então vamos seguir aqui que vocês vão ver na prática que não é tão difícil de fazer assim não. É cheio de detalhezinho, no início às vezes pode agarrar um pouquinho, mas depois vocês vão pegar um jeito de fazer. Olha só. Aí eu lembro que eu expliquei para vocês, de modo geral, que eu tenho 3 tipos de hidrocarbonetos.
eu tenho os alcanos, os alcenos ou alquenos e os alcinos e ou alquinos. No caso dos alcanos, pessoal, ele é o grupo dos hidrocarbonetos onde os carbonos eles só fazem ligações simples entre eles. Você olha a cadeia de um alcano, só tem ligações simples entre carbonos. E aí, o que acontece? Tanto que eu acabei de falar com vocês que o infixo, vou voltar aqui, ó. O infixo, ele tem a ver com o tipo de ligação entre carbonos, ó. Quando eu falei alcanos, ó, o an de alcanos é porque só tem ligações simples entre carbonos, tá? Esse an de alcanos aqui, ó. Cadê minha seta? Pera aí, gente. Vou achar ela. Aqui, ó. Esse an de alcanos é que só tem ligações simples entre carbonos, tá? Então, antes da gente falar de nomenclatura, dos alcanos especificamente, o que eu quero que vocês entendam? Esse detalhe desse slide, ele costuma ser cobrado muito nos simulados de vocês. Ainda não caiu química orgânica no simulado, mas quando começar a aparecer, vocês vão ver que eles gostam de cobrar isso. A gente consegue prever o estado físico dos alcanos de acordo com o número de carbonos que ele é composto. Como assim? Por exemplo, o CH4, que é o metano que a gente acabou de ver, ele tem um átomo de carbono só. Então, o que acontece? Um alcano, quando ele tem até 4 carbonos na sua composição, a gente fala que ele é um estado físico gasoso. Por isso que eu posso falar que o CH4, o metano, é um gás, porque a sua cadeia carbônica só tem um átomo de carbono. Até 4, no caso, metano, etano, propano e o butano, que é met, et, prop, but, todos eles estão no estado físico gasoso, porque tem uma cadeia carbônica de até 4 carbonos. Se esse alcano tem uma cadeia carbônica de 5 até 17 carbonos, você pode afirmar que ele está no estado físico líquido. Agora, se ele tem acima de 17 carbonos, você pode afirmar que esse alcano ele se encontra no estado sólido, tá? E por que isso acontece? À medida que essa cadeia carbônica aumenta, os alcanos só têm ligações simples, como eu acabei de falar. E as ligações simples, elas são compostas por ligações sigma. E nós já discutimos que as ligações sigmas são as ligações mais fortes se comparada com as ligações pi. Então, à medida que essa cadeia carbônica vai aumentando, eu vou tendo mais ligações simples entre carbonos, eu vou ter mais ligações sigma, então essas ligações vão ser mais fortes ainda, e aí o estado físico dele muda, tá? Então, isso é só para alcanos, viu, pessoal? Hidrocarbonetos com ligações simples entre carbonos. Até 4 carbonos, o estado físico dele é gasoso. De 5 até 17, o estado físico dele é líquido. Acima de 17, o estado físico dele é sólido. Beleza? Ô, Carla. Oi. É muito comum cair nos vestibulares alguma questão referente a isso, alcanos gasosos, líquidos, sólidos? Cai com uma certa frequência. Eduardo está falando comigo, né? Sim. Ô, Eduardo, isso costuma cair com uma certa frequência, não de modo direto, tá? Às vezes ela cai de uma forma indireta, eles pedem essa competência, essa habilidade de uma forma indireta, e aí se você não se atenta a esse detalhe, você acaba se confundindo em alguns aspectos. Aí tem gente que, eu não lembro qual questão, vou até procurar essa questão que já caiu uma vez no Enem, não sei se ela tem no livro, mas eu acho que não tem não. Que aí você tinha que saber qual era o estado físico para prever questão de grau de agitação das moléculas, para ver como que era o comportamento desse composto. E aí teve gente que não sabia essa definição aí, sobre essa estimativa, né, do estado físico, e aí a pessoa rodou na questão, tá? Mas a gente vai ver isso de acordo com o andamento do nosso curso. Beleza, muito obrigado. De nada, meu bem. Ficou claro, pessoal? Então, a gente pode prever o estado físico dos alcanos de acordo com a quantidade de carbonos? Ficou, Sim. pessoal? Ô, Carla. Oi, amor, pode falar. Então, por exemplo, quanto mais carbono, mais extensa vai ser a cadeia, né? Sim.
Aí vai ser mais difícil de quebrar a cadeia? Vai. Porque que acontece? Lembra que eu falei que entre uma ligação sigma e uma ligação pi, qual que é mais fácil de quebrar? A pi. A pi. No caso dos alcanos, eles não têm ligações pi, porque eles só têm ligações simples, então só tem ligação sigma. Então imagina Uhum. uma cadeia muito maior, ela vai ter mais ligações sigma, vai ter um número de ligações sigma maior, as ligações sigma são mais fortes, então você vai precisar de energia maior ainda para quebrar esse composto, percebe? Entendi. Então, a interação entre os átomos ali, interatômica e na própria molécula em si, ela é muito mais intensa quanto maior for essa cadeia carbônica, É tá? por isso que, por exemplo, aquele negócio lá das manteigas, elas terem estado sólido? Exatamente. No caso da margarina que você fala, né? É a margarina, né, que é sólida, isso? Mas aí a margarina tem aquela questão, que ela é de origem vegetal, né? No caso, ela é um óleo, que aí, no Uhum. caso, a cadeia carbônica da margarina, antes dela ser margarina, na verdade, como ela é de origem vegetal, ela é um óleo, então, os óleos, de modo geral, são hidrocarbonetos, 99% deles. Então, ele entra nessa faixa de 5 a 17 carbonos. E aí, para Uhum. você formar a margarina, a gente passa por um processo de hidrogenação, que a gente vai ver lá no livro 3, livro 4. Ah, sim, entendi. A gente vai estudar ainda, entendi. Lembra que a gente adiciona o hidrogênio, faz o processo de hidrogenação, aí essa adição de hidrogênio vai formar ligações, na verdade vai ter quebra de ligação, e aí você muda a estrutura da margarina, no caso do óleo, para converter na margarina e fica naquele estado sólido. Entendi. Obrigado. Entendeu? De nada. Beleza, pessoal? Sim. Beleza. Então tá bom. Outro detalhe. Os hidrocarbonetos, de modo geral, não só os alcanos, tá? Os hidrocarbonetos, pessoal, eles são apolares. Apolares, tá? E eles são pouco reativos. Quando eu falo que eles são pouco reativos, geralmente quando a gente usa os hidrocarbonetos em uma reação química, às vezes essa reação ela fica mais lenta, em virtude de esses hidrocarbonetos terem uma reatividade baixa em relação a outros compostos orgânicos. Então, muitas vezes, reações químicas que a gente coloca hidrocarbonetos de modo geral para entrarem em contato, para reagirem em uma reação, geralmente a gente precisa de utilizar um catalisador. Vocês vão ver isso com o Eric em cinética, que a função dos catalisadores é acelerar a velocidade de uma reação. Quando eu falo que algo é pouco reativo, não quer dizer que não reage. Quer dizer que a reatividade é baixa, a velocidade da reação é mais lenta em relação a outros compostos. Então, a gente adiciona um catalisador para acelerar a velocidade dessa reação e torná-la mais rápida, tá? Então, de modo geral, hidrocarbonetos são pouco reativos e são apolares. Acho que não sei se a gente já discutiu essa questão de polaridade, ou se vocês já discutiram com o Eric, mas a questão da polaridade, ou você tem compostos que são polares, ou compostos que são apolares. Especificamente, os compostos apolares são compostos, não sei se vocês lembram daquela frase, semelhante dissolve semelhante. O que significa isso? Há uma interação, na verdade, uma afinidade maior entre compostos que são polares, polar com polar, e apolar com apolar. Um caso clássico, água e óleo se misturam? Sim ou não? Não. Não. Por quê? Por que não? Ah, porque São são muito apolares? bons, Isabela. Incrível. Peraí, deixa eu pegar minha tesourinha aqui, ó. Peraí, eu? Por que você falou eu? Quem falou por que não? Qual que é a pergunta, Carlos? Qual é, Por quê? velho? Por que água e óleo não se misturam? Por causa da densidade. Da Por densidade? causa da polaridade. Não? Por causa da polaridade. É. E por que, então, da polaridade? Os dois são apolares. Hã? Porque o quê? Um é polar e o outro é polar. É esse aí, o Carol. Isso, Estrela. Carol. O que acontece, pessoal? Quando eu falo semelhante dissolve semelhante, eu quero dizer o quê? Que substâncias polares vão se misturar com substâncias polares, com semelhante a ela, e o apolar vai se misturar com o apolar.
No caso da água, a água é uma substância polar. E o óleo, os óleos, de modo geral, são hidrocarbonetos. E eu acabei de dizer para vocês que os hidrocarbonetos são apolares. Beleza? Então, se a água é polar e os óleos são apolares, tá? A água não vai se misturar com óleo justamente por isso, em questão de polaridade. Quem falou alguma coisa de densidade aí, a questão da densidade, o óleo ele é menos denso que a água, por isso que ele fica na parte de cima, ele flutua, e a água fica na parte de baixo, tá? Mas isso não justifica o porquê de eles não se misturarem. Então, quando uma substância ela se mistura a outra, é mediante essa similaridade de polaridade. É muito difícil a gente pegar uma substância apolar que vai se misturar com uma substância polar. Não que é impossível, tá? Mas substâncias polares têm uma afinidade maior com substâncias polares e as apolares com apolares. E os hidrocarbonetos são apolares de modo geral, independente se é alcano, se é alceno ou se é alcino. Tranquilo, povo? Sim. Tranquilo. Tranquilo. Então vamos seguir aqui, peraí. Vai, gente, muda. Só um minuto, acho que eu emocionei aqui, peraí. Ah, não, é isso mesmo. Então vamos lá. Olha só. Lembra que a gente tem 3 tipos de cadeia. Cadeias abertas, fechadas e cadeias mistas, tá? No caso, pessoal, essa fórmula que está aí, a gente não sei o que essa fórmula que está aqui, ó, eu estou circulando ela, vocês vão tomar muito cuidado com isso aqui, que vocês têm um hábito de, às vezes, não é nem hábito não, né? Vocês têm, não é nem às vezes. O que a Leonor quer comigo? Peraí. Bom dia. Peraí. De querer achar sempre uma regra para tudo. Eu também espero que esteja. E aí, o que acontece? Essa fórmula, pessoal, eu vou falar isso, vocês não vão esquecer. Essa fórmula, vocês só vão usar se os hidrocarbonetos forem de cadeia aberta. Tá aí, ó. Cadeia aberta. O que é uma cadeia aberta? É uma cadeia que tem 2 ou mais extremidades. A gente já viu isso em aulas anteriores. Então, presta atenção. Porque, às vezes, pessoal, se eu te falar que um hidrocarboneto, eu falo assim, eu tenho um hidrocarboneto que é um alcano. Então, se eu falo que é hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Se é um alcano, é um hidrocarboneto que tem só ligações simples entre carbonos. E aí, às vezes eu posso prever a fórmula molecular dele só pela quantidade de carbonos ou hidrogênios que eu te disser. Como assim? Se eu tiver, por exemplo, 5 átomos de carbono em um composto qualquer, vamos supor, eu falo que tem 5 átomos de carbono. De acordo com essa fórmula aqui, molecular, ó, presta atenção. 5 átomos de carbono. Olha a fórmula, CnH2n mais 2. Então, você tem, se eu falei que são 5 átomos de carbono, é C5H 2 vezes 5 mais 2. Que olha, CN, o N é o número de carbonos. Eu falei que tem 5 átomos de carbono. 5 átomos de carbono. Então, C5, tem 5 átomos de carbono aí. O H, 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. Então, minha fórmula molecular vai ser C5H12. Vocês entenderam? Sim. Entenderam? Sim. Nu, que susto! Tá igualzinho o cara com a faca na mão, do pior ainda, Meu velho. Deus, velho. Eu infartei agora, véi. Você tá doido. Coitada da Carla, velho. Eu Nossa. já sabia que ele ia vir aqui. Mas a gente não, né? Nossa, mas que velho. Meu sono até foi embora. E eu juro pra vocês que Que eu tava susto. pensando nisso hoje, nesse negócio de ter falado que tinha um cara atrás dela. Eu tava pensando nisso, tipo assim, uns 10 minutos atrás.
Isso é a Vocês volta, acharam né? que eu ia ficar? Ô, Caleb e o João Alberto tá zoando sua barriga no chat. Tá igualzinho a freira. Ô, João, eu ia fazer uma piada, mas como tá gravando, eu não vou fazer, não, tá? Beleza, Depois eu te obrigado, mando viu? no privado. Achou a assombração daquele Seu dedo dia, duro cara? mesmo. Quê? A assombração daquele dia? Achou. Era eu. Vocês não vão perguntar como que eu tenho a chave da casa da Carla, não? Calma, peraí, gente. Vamos lá, gente. Então, voltando. Vocês assustaram aí, né? Lógico. Uai, você tá doido? Eu achei que você ia morrer agora. Eu já tinha combinado com ele já, sou. Na verdade, ele combinou comigo. Então, olha só. É um dia era nós e o outro vocês dois, né? Hã? Um dia é nós e no outro dia é vocês, né? Tudo que vai e volta, né? Num dia é o Mateusão, no outro é o Caleb com a Carla. Então, olha só, pessoal. Essa fórmula aí, igual eu expliquei para vocês, se alguma questão falar assim, uma cadeia carbônica de hidrocarbonetos é um alcano, tá? Carbono e hidrogênio. Só ligações simples entre carbonos. E ele fala assim, é uma cadeia aberta, você pode dessa forma. Então, CnH2n mais 2, tá? Onde o N aí vai ser o número de carbonos. Então, esse exemplo que eu dei era o caso. Se eu tinha 5 átomos de carbono, então vai ser C5. Então, meu N é 5. Quando você substituir na fórmula, 2 vezes 5, que no caso H, 2N, 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. Você consegue prever a fórmula molecular desse composto. Isso se for de cadeia aberta. Porque se a cadeia for fechada, olha o exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Deixa eu apagar isso aqui. Vocês vão ver que vai mudar se a cadeia for fechada. Se a cadeia fosse fechada, com 5 carbonos também, vou colocar aqui, vou tentar desenhar isso aqui. Não, mas ficou bonito. Ó. Lembra que isso aí é uma estrutura de traços, tá? Então, aí tem 5 átomos de carbono. Olha só, você tem um carbono. Vou colocar de outra cor aqui. Você tem um carbono. Aqui, outro carbono, outra extremidade. Outra aqui. Outra aqui. E outra aqui. Isso é um carbono, eu juro. Tem 5 átomos de carbono aí também. Mas quando a gente for completar com os hidrogênios, por exemplo, aqui em cima, ó, esse carbono, o primeiro, da ponta superior, ele tem só 2 ligações. Então, faltam 2 hidrogênios. Isso é um... Nossa, peraí. Ele tem... Faltam 2 hidrogênios para a gente completar. Então, aqui, ó. Faltam 2 hidrogênios. No de baixo, a mesma coisa. Tem 2 ligações, faltam 2 para completar 4. Coloco mais 2 hidrogênios. Aqui embaixo, a mesma coisa. Tem 2 ligações, faltam mais 2 para dar 4. Coloco 2 hidrogênios. Aqui também vão faltar 2. Coloco 2 hidrogênios. E aqui também está faltando 2. Coloco 2 hidrogênios. Resumindo, qual seria a fórmula molecular desse composto? Seria C5. Nossa, gente, mas hoje tá difícil aqui o negócio, né? C5H10. É a mesma fórmula molecular daquele composto anterior que eu tinha dado de exemplo? Sim ou não?
Não, a outra era 12. A outra era 12. Então, essa fórmula, isso é um 10. A outra fórmula, na verdade, essa fórmula que eu coloquei para vocês aí, CnH2n mais 2. Você pode usar para qualquer hidrocarboneto, especificamente qualquer alcano? Não. Não. Só vai usar se for um alcano de cadeia aberta, tá? Alcano de cadeia aberta. Então, se a cadeia for fechada, a coisa muda. Então, você só usa essa fórmula para prever uma forma molecular de um hidrocarboneto, de um alcano especificamente, se ele tiver a cadeia aberta, tá? E aí, para dar nome para um alcano, você vai seguir aquela regra que eu falei. Primeiro, prefixo. O prefixo tem a ver com a quantidade de carbonos na cadeia principal. Met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, assim sucessivamente. Depois vem o infixo, que tem a ver com o tipo de ligações entre carbonos. Como é alcano, é só ligações simples. Então, sempre tem um an no nome do alcano. E o sufixo, que é de um hidrocarboneto, é sempre o, no caso desse grupo funcional. Então, se você ver qualquer nome de hidrocarboneto, isobutano, você sabe que isso é um hidrocarboneto, que tem o an, tá? Do caso dos alcanos, e o o, porque é um hidrocarboneto, tá? De modo geral. Aqui, ó. O que você não quer passar? Aqui tem alguns exemplos, ó, de cadeias. Essas cadeias são todas cadeias abertas. Essas cadeias que estão aí, são todas cadeias normais ou ramificadas? Normais. Normais. Qual que é o conceito de cadeia normal? É porque ela não tem ramificação e o carbono é primário e secundário só. Isso. Então, Guilherme, só esquece esse conceito se ela não tem ramificação, tá? Lembra que uma cadeia normal, ela tem que ser uma cadeia que é formada só de carbono primário e secundário. Tá? Que aí o conceito de cadeia ramificada é aquela que tem pelo menos um carbono terciário ou um carbono quaternário, beleza? Então, todas essas aí são cadeias normais. Essa nomenclatura que a gente vai usar é para cadeia normal. Porque aí, Jales, você que me perguntou, quando a cadeia é ramificada, aí a gente vai ter que selecionar aquela cadeia principal que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Cadeias normais, a gente não precisa de se preocupar em selecionar a cadeia principal, tá? E como é que você sabe se a cadeia é normal ou não? Você olha os tipos de carbono. Se é só carbono primário ou secundário, você não precisa de selecionar a cadeia principal. Então, ó, o caso do metano que eu tinha explicado para vocês. Como é um carbono, eu uso o prefixo met, só ligações simples entre carbonos. An, se é hidrocarboneto, O. 2 carbonos, et, só ligações simples. An, hidrocarboneto, O. 3 carbonos, prop, só ligações simples. An, hidrocarboneto, O. Então, metano, etano, propano. Se é butano, que é o próximo aí, ó, são 4 carbonos na cadeia principal, só ligações simples entre carbonos, an, hidrocarboneto, O. E assim sucessivamente, tá? Bem simplesinho aí. Vocês entenderam? Sim. Tá? Aí que chega. Já eu sei que estava com dúvida, e eu sei que muita gente tem dificuldade nessa parte, presta atenção nisso aí agora. Quando a gente olha para essa cadeia aí, eu falo que essa cadeia ela é aberta, que ela tem 2 ou mais extremidades. Essa cadeia ela é normal ou ramificada? Ramificado. Ramificada. Porque esse carbono central aqui É terciário. é terciário. Isso, esse carbono aqui ele é terciário. Tem um carbono ligado a ele acima, à esquerda e à direita dele. Então, se é terciário, ou se fosse quaternário também, né? A cadeia é considerada ramificada, tá? Ela é saturada ou insaturada? Saturada. Saturada, só tem ligações simples entre carbonos. É homogênea ou heterogênea? Homogênea. Homogênea, tá? Então, vamos lá. Quando a cadeia, então, ela é ramificada, que é o nosso caso, a gente tem que observar a presença desses radicais ligados à cadeia principal. No caso, esses radicais é a mesma coisa que substituintes. Teve gente que me perguntou, eu até mandei no grupo para vocês a resolução da questão que vocês me pediram.
tem questões que vão trazer o nome ou radical, ou substituinte, ou ramificação, tá? As ramificações, ou substituintes, ou radicais, são os grupos ligados aos carbonos terciários ou quaternários. E especificamente aí, no caso, os radicais ou ramificações ou substituintes, vai ser tudo que vai estar fora da cadeia principal, tá? E aí esses radicais, a gente chama eles de grupo alquila ou grupo arila, ou radical alquil ou radical alquila, aril ou arila, tanto faz, tá? E aí, como que eu faço para selecionar a cadeia principal? Tem algumas regras que a gente utiliza para selecionar a cadeia principal. A primeira delas, o primeiro critério, para eu selecionar a cadeia principal, a gente tem, no caso dos alcanos, ela tem que ter a maior quantidade de carbonos possível. Tem um composto inteiro, é um alcano, então só tem ligações simples entre carbonos. Para eu ver quem eu vou selecionar como cadeia principal, eu tenho que ver, tem que ver todas as possibilidades, tá? E essa possibilidade tem que ter a maior quantidade de carbonos possíveis. Aí, digamos que você tenha mais de uma opção com o número máximo de carbonos. Como que você vai se fazer para escolher? A opção a ser escolhida tem que ser com a maior número de carbonos possíveis e com o maior número de ramificações possíveis. A gente vai ver como que é isso. Nesse exemplo que está aí, eu selecionei a cadeia principal, essa aí que está destacada em vermelho, que tem 3 átomos de carbono. Quem está ficando do lado de fora é esse CH3 aí, que eu chamo de radical metil ou metila. Por isso que é alquil ou alquila, tá? Metil ou metila. Met, porque esse radical aí, ó, tem quantos carbonos nesse radical aqui? Um só, tá? Se é radical ou substituinte ou ramificação, a terminação vai ser il ou ila. Então, por isso que é metil ou metila. Ao selecionar esses 3 átomos de carbono como cadeia principal, só ficou um carbono do lado de fora. Então, só tem uma ramificação. Teria outra possibilidade para eu contar essa cadeia principal? Teria outra possibilidade de eu selecionar a cadeia principal sem ser essa que eu fiz? Tem duas Seria. outras, né? Qual? Por exemplo, você faz tipo um L para direita e um L para esquerda, mas aí fica a mesma coisa, mas essa. Mas tem que testar todas, concorda comigo? Sim. Pois é. Então, ó, pelo que eu entendi, Guilherme, você falou isso aqui, não é? Ó? Guilherme falou que essa aqui poderia ser a cadeia principal, ó. Isso aqui, Guilherme? Essa daí. Isso. Quem está ficando lá de fora? Outro metil, um metil. Outro CH3. E quantos carbonos tem na cadeia principal? 3. Mudou alguma coisa da opção que eu tinha escolhido? Não. Não. Tem a mesma quantidade de carbonos na cadeia principal, que são 3, e ficou só uma ramificação pro lado de fora. Qual que você pode escolher? Tanto faz nesse caso. Agora, olha a outra opção. A outra opção que o Guilherme falou foi essa aqui, ó. Não sei se eu tô ficando muito doido. Essa opção aqui, não é, Guilherme? Isso aí. Pois é. Quantos carbonos tem na cadeia principal? 3. 3. Quem ficou do lado de fora? Metil. O metil. Uma ramificação. Mudou alguma coisa, gente? Não. Não mudou. Então, as 3 opções que a gente viu aqui, as cadeias principais tinham 3 átomos de carbono e todas elas tinham uma ramificação apenas. Então, nesse exemplo, no caso, você teria a opção, a liberdade de escolher qual tanto faz para selecionar a cadeia principal, tá? Isabela, está pegando o jeito aí? E demais pessoas? Sim, Carla. Tá entendendo? Então tá, nós vamos continuar. Então, ó, isso aqui, pessoal, são nomes dos principais radicais, ramificações ou substituintes que podem aparecer, tá? Tem gente que ama memorizar, mas a recomendação é fazer exercícios de nomenclatura de hidrocarbonetos para começar a assimilar o nome desses radicais aí, dessas ramificações, tá? Então, se a ramificação tem um carbono só, essa ligaçãozinha que está aqui, pessoal,
essas que estão no finalzinho aqui dos grupos, é onde a cadeia principal vai estar ligada, tá? Então, para você saber que grupo que é só esse aqui, ó. Então, se o grupo tem um carbono só, é o radical metil ou metila. Se ele tem 2, etil ou etila. Se tem 3 carbonos, propil ou propila. 4 carbonos, butil ou butila. 5 carbonos, pentil ou pentila, tá? Lembrando que a terminação ila ou il é só para radical, ramificação ou substituinte. Vocês estão vendo que o prefixo met, et, prop, but, pent é igual a gente usa para a nomenclatura da cadeia principal, do composto de modo geral. Aí, ó, metil, etil, tá? Os dois aí que a gente já viu. E aí, Satanás com inveja começa a aparecer umas outras nomenclaturas para alguns radicais. E as questões amam colocar esse tipo de radicais, tá? Primeira coisa, vocês estão vendo aí que tem 2 exemplos que eu não circulei. O que tem em comum entre esses dois radicais aí? Alguém pode me falar qual que é a semelhança que existe entre esses 2 radicais que eu não circulei? São 3 carbonos. Então tá, todo mundo viu que os 2 têm 3 carbonos, né, pessoal? Por que eles têm nomes diferentes? Por causa da ligação da cadeia principal. Por causa da ligação e por causa do quê? Onde a cadeia principal tá ligando, onde a cadeia principal tá ligando é diferente. Eu acho que é o número de hidrogênios. O número de hidrogênios. Pela posição que eles estão. A diferença é Aí a no posição do radical. segundo fica 2 iguais na ponta. Por isso os 2 iguais. E ele não, fica tudo reto. Perfeito. Todo mundo consegue ver que, então, os 2 radicais têm em comum 3 átomos de carbono. Então, ó, met, et, prop. Por isso que os 2 têm o prefixo prop aí. A terminação il ou ila é porque é um radical. Então, propil, porque tem 3 átomos de carbono. Por que um é propil e o outro é isopropil? Vocês estão vendo aí que no propil tem, assim, anteriormente denominado N-propil. Por que é N-propil? Alguém sabe falar por que é esse N-propil aí? Porque ele pode... Pera, o N-propil? Tá vendo lá embaixo? Tá assim, denominado N-propil. Por que pode ser chamado de N-propil? Eu tô perguntando isso porque tem questões que ainda aparecem essa nomenclatura, tá? Vocês precisam se atentar com isso. Por quê? O N seria o carbono da cadeia principal que ele tá ligado? Não? Tem a ver com a ramificação. Você olha só para a ramificação. Esquece que vai estar... Que onde está essa ligaçãozinha vermelha é onde a cadeia principal vai estar ligada, né? Isso. Então, você não tem que se preocupar com a cadeia. Porque o propil... Número, cara. Tá assim. É porque tem um radical livre? Não. Não tem... Todos, na O verdade... número do carbono, cara? Carol. Porque... Seria um radical livre, entre aspas, né? Porque, na verdade, todos vão ter a cadeia principal ligada nessa ligaçãozinha que está em vermelho. Todos eles têm isso. Qualquer radical, tá? Agora, a pergunta é, por que tem esse N-propil? Ô, Carla, é porque esse radical pode ser tanto independente das pontas, pode ser tanto em uma ponta quanto na outra. Não. Sabe por quê? Olha para cá. Se você olhar todos os tipos de carbono que existem nesse tipo de radical, são carbonos de que tipo? Primários e secundários. Concordam comigo, sim ou não? Sim. 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 Se só tem carbono primário e secundário nesse tipo de ramificação, então ela é uma cadeia normal, vocês concordam? Concordam, gente? Sim. Só tem carbono primário e secundário no propil aí. Então, por isso que pode aparecer esse termo N-propil. Porque o próprio radical, ele te diz que se é prop, 3 carbonos. Se é il, é porque é um radical. Agora, se pode aparecer esse N-propil, é porque todos os carbonos da cadeia desse propil, desse radical, tem que ser carbono primário ou secundário.
Agora, se você observar no isopropil, olha só, o carbono, onde? Esse carbono aqui, ó, que é o que vai estar ligado diretamente à cadeia principal, que tem essa ligaçãozinha vermelha aí, ele vai ser um carbono primário, secundário, terciário ou quaternário? Terciário. Todo mundo concorda que é terciário, gente? Sim. Sim. Ele é terciário por quê? Porque esse carbono que eu circulei em vermelho, ó, em vermelho, estou ficando daltônica, em verde, ele está ligado abaixo a um e à direita dele tem outro, 2. Só que aqui, ó, vocês concordam que vai ter um outro carbono da cadeia principal? Concordam, gente? Uai, por quê? A cadeia principal não vai estar ligada aí, não, Karine? Isso é um radical. Lembra que radical é tudo que vai ficar fora da cadeia principal. Tudo bem? Tá, entendi. Tudo bem? Então, isso aí, ó, é igual tá aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui um slide rapidinho pra você ver. Volta aqui, isso. Tá vendo esse CH3 que está do lado de fora do que eu selecionei em vermelho? Karine? Oi. Tá vendo? O CH3 está do lado de fora da cadeia? Sim. Ele é o radical. O que está tudo lá dentro dessa caixinha, desse retângulo vermelho, é a cadeia principal. Então, isso que a gente está vendo aqui, ó, os radicais, os principais grupos orgânicos, é tudo que vai estar fora da cadeia principal, que são minhas ramificações, radicais ou substituintes, ok? Onde Eu entendi. Entendeu? Entendi. Então, esse carbono que eu circulei, então, aqui, ó, esse CH, do isopropil, ele é um carbono que ele é terciário, porque ele já tem esses dois carbonos do próprio radical ligado a ele, e ainda vai ter o carbono da cadeia principal. E aí a Carol já tinha até falado que... Cadê? Gente, eu nunca acho essa seta. Peraí. Aí a Carol já até tinha falado que o nome dele é isopropil, próprio porque tem 3 carbonos. Isso fica claro para vocês, eu acho. Agora, o termo iso, porque quando a gente pega aqui, ó, e observa ao redor do CH, que é o carbono que vai estar ligado direto na cadeia principal, ao redor dele, olha, os grupos que estão ligados são iguais ou diferentes? Iguais. São iguais. Então, se eles são iguais, por isso que eu uso o termo iso, tá? Então, vai ser iso, porque esses CH3 que estão ligados ao redor deles são iguais, e é propil, porque são 3 átomos de carbono no radical todo. Então, isopropil. Beleza? Amados? Sim, Carla. Sim, Então beleza. tá. Vamos lá. Essa parte é meio chatinha mesmo, viu, gente? Mas se não souber, se vocês trem agarrar, vai embolar o meio de campo nosso todo. Então, olha só. Próximos. A gente tem aí, ó, uma cadeia. O primeiro exemplo, com 4 átomos de carbono. No caso, isso são todos esses são grupos orgânicos ou radicais, tá? Então, se tem 4 átomos de carbono, met, et, prop, but. Se é radical ou ramificação, eu uso butil. Só que vocês estão vendo aí que está aparecendo também o termo N-butil. É pelo mesmo significado do anterior. Esse N é porque é toda essa cadeia do radical aí só tem carbonos primários e ou secundários. Então, é uma cadeia normal, tá? Então, pode ser que apareça só butil ou butila e pode aparecer também N-butil, tá? Porque a cadeia é normal. Só que aí aparecem outros 3 radicais que também têm 4 carbonos, que é o sec-butil, o terc-butil e o isobutil. O que é o sec-butil ou S-butil simplesmente? Observem aqui. A cadeia principal vai estar ligada nessa ligaçãozinha vermelha igual nos outros. Esse carbono aqui, ó, que eu circulei, olha só para o radical. Esquece a cadeia principal que pode estar ligada aqui, ó. A cadeia principal vai estar ligada aqui, ó. Nesse lugar aqui. Mas esquece a cadeia principal.
Esse carbono que eu circulei, ele é um carbono primário, secundário, terciário ou quaternário? Terciário. Terciário. Ah, é terciário? Ah, para esquecer a cadeia É para secundária. esquecer a cadeia principal. Secundário. Olha só. Ele é primário, secundário, terciário ou quaternário? Secundário. Secundário. Ele é secundário. Tem um carbono à esquerda dele e um à direita dele. Você concorda? É para analisar só o grupo. Esquece a cadeia principal. Eu concordo que se eu considerar o carbono aqui, ó, da cadeia principal, por exemplo, ele seria terciário, tá? Mas a gente está analisando só só esse carbono aqui, ó, só o radical de modo geral, tá? Então, por isso que é sec-butil, porque o carbono onde a cadeia principal vai se ligar desse radical é um carbono secundário, então sec. É butil porque esse radical possui 4 carbonos, tá? Agora, esse de baixo aqui, o isobutil, é butil porque tem 4 carbonos de modo geral. Olha só uma coisa aqui. Vocês lembram que grupo que é esse aqui, ó? Isopropil. Hã? É o isopropil? Isopropil. Isso, isopropil. Agora, qual que é a diferença do isopropil para o isobutil? Tem um carbono a mais. Isso, tem um carbono a mais. Então, isobutil nada mais é que o isopropil mais esse CH2 aqui, ó. Mais esse CH2. Por isso que tem, o isopropil tinha 3 carbonos. Com mais um carbono, no caso, vai ser esse CH2 aí, vai ser o isobutil. E aí a cadeia principal vai estar ligada nessa parte da frente. Tá? E para a gente fechar esses radicais com 4 átomos de carbono, a gente tem o terc-butil, ou T-butil. Butil que tem 4 átomos de carbono nesse radical. Agora, observa só o radical. Esquece a cadeia principal que pode estar ligada nesse radical. Tá? Olha aqui, ó. Esse carbono aqui, eu acabei de circular. Ele é um carbono de que tipo? Terciário. 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 Esquece a cadeia principal. Se ele é um carbono terciário, por isso vem esse terc, de terciário, butil, que tem um total de 4 átomos de carbono. Tá? Até então, beleza, pessoal? Sim, Ô, Carla. Carla. Oi. Então, por exemplo, no caso dos alcanos, são todos espaciais? Porque só tem... Como assim, Guilherme? Na estrutura, a estrutura deles. Por exemplo, só tem ligação simples, o carbono lá vai ser geralmente do tipo sp3, então ele vai ser sempre espacial? Você fala tetraédrico. Isso, isso. Uhum. Que Entendi. como E só tem no caso o como só tem tetraédrico, ele é ligações mais simples, estável? Peraí. Deixa eu só acabar de concluir aqui, peraí. Tá bom. Como é alcano, só tem ligações simples entre carbonos. Então, se o carbono só vai fazer ligações simples, ele só pode ser sp3, logo tetraédrico. Tá? Mas lembrando que esses radicais que a gente está falando aqui agora servem para qualquer grupo orgânico. Para álcool, cetona, aldeído, tudo que a gente vai ver para frente. Tá? Entendi. O que você ficou falar que eu pedi para você esperar um pouquinho? Por exemplo, no caso aí, então a ligação entre, por exemplo, o ângulo entre as ligações do tetraédrico é mais estável do que o restante, que é planar? A gente não discute questão de estabilidade nisso, não. Não se faz existe essa discussão a nível superior, tá? Mas a gente não faz essa discussão com vocês, não. Porque esse ângulo que existe entre as ligações de acordo com cada geometria que o carbono pode fazer, ou qualquer outro composto, que vai ter várias geometrias aí, esse ângulo entre as ligações é para minimizar a repulsão eletrônica. A repulsão entre os elétrons e tornar a molécula mais estável, entendeu? Entendi. Mas aí, no caso, não se faz essa discussão de estabilidade em relação ao ângulo. É que eu fiz a pergunta errada. No caso, é mais difícil de quebrar as ligações, né? Você fala pelas ligações simples. Isso. Entendi. Pela ligação sigma. Entendi. Beleza?
Pode seguir, pessoal? Deve ser que pode. Então, eles acham que são os últimos. Isso. Aí, os dois últimos grupos que são muito importantes também para a gente lembrar, dos radicais ou ramificações, que podem aparecer em qualquer grupo funcional, não só em hidrocarbonetos, são esses três aí. Tá? O vinil, o fenil e o benzil. Presta atenção nisso aqui, que é onde vocês costumam confundir muito, tá? Primeira coisa, o vinil aí, pessoal, ele pode ser chamado também de etenil. Etenil. Por que é etenil? O prefixo et são de quantos carbonos? 2. 2. Quantos carbonos tem no vinil aí? 2. 2, por isso que é et. Etenil. O il, porque é de radical ou ramificação. Olha só. Deixa eu tentar escrever aqui. Gente, perco sempre essa desgraça, sério. Ó. Nossa, que letra bonita. Olha só. Então, o et é porque são 2 carbonos. O en, eu falei que a gente usa o infixo em quando? Vocês lembram? Quando a ligação dupla? Quando a ligação dupla entre carbonos. Não tem uma dupla entre carbonos aí? Sim. Então, e o il é porque é ramificação, tá? Pode ser que apareça esse nome. Então, se for etenil, terminou com il ou ila, é porque é ramificação, tá? Ou radical ou substituinte. Mas é um outro nome, é um nome até oficial do etenil, mas eles gostam muito de colocar vinil. Então, isso aí é ramificação. Agora, presta atenção nesses outros dois, que é onde vocês confundem muito. É muito mesmo. O fenil com o benzil. Qual que é a diferença do fenil para o benzil que vocês conseguem observar claramente aí? Um metil ligado. Metil, certeza que é metil? Metil não, mentira, metil tem 3. Metil tem 3. Tem um CH2 aí, não é? Não tem, gente? No benzil? Tem um CH2 ligado. Tem. Como que chama esse composto aqui sozinho, ó? Eu tô circulando. Anel Concordo que é um anel aromático, mas falaram aí. O nome desse anel aromático especificamente é o benzeno, não foi isso que a gente falou na aula passada? Sim. Sim. Vocês concordam que esse benzeno tem nos dois radicais, tanto no fenil quanto no benzil? Sim. Pois é. Aí tem gente que olha para o fenil e fala que é benzil. Ô, gente, isso não foi eu que escolhi. Foi quem criou a regra que deu nomes diferentes. Então, para ser benzil, primeiro, o benzeno tem que funcionar como radical. Lembra que a cadeia carbônica principal vai estar aqui, ó, nessa ligaçãozinha vermelha. Aqui, ó, vai estar a cadeia principal. Então, digamos que você selecionou a cadeia principal lá e ficou isso do lado de fora. Se ficar só o benzeno, se ficar só isso aqui e a cadeia principal for todo o resto, você vai chamar ele de fenil. Agora, se você selecionar a cadeia principal e sobrar isso aqui, ó, e sobrar, selecionei a cadeia principal, sobrou um CH2 ligado direto ao benzeno, aí sim você vai chamar de benzil, tá? Então, se sobrar só o benzeno como ramificação, eu chamo de fenil. Se sobrar o benzeno ligado direto ao CH2 como ramificação, eu chamo ele de benzil. Rolou ou não? Rolou. Isso é definição, tá, gente? Infelizmente, não tem como justificar o porquê que um é fenil e o outro é benzil, não. Isso é a definição que a gente tem, tá? E aí, a gente vai chegar nesse conceito de cadeia principal, que foi o que eu falei com vocês. Quando eu vou ter que me preocupar em selecionar uma cadeia principal, para eu dar nome para um composto? Quando o composto ele possuir carbonos terciários e ou quaternários, ou seja, quando a cadeia for ramificada. Se a cadeia for normal, todos os carbonos forem primários ou secundários,
a cadeia principal é todo o composto. Agora, se a cadeia é ramificada, você vai ter que se atentar a selecionar essa cadeia principal. E aí, para selecionar essa cadeia principal, a gente tem uma série de critérios para seguir, que são essas que eu coloquei para vocês aí, tá? Então, ó, o que é uma cadeia principal? Ela vai ter maior sequência, maior quantidade de carbonos, que contenha ligações duplas e triplas entre carbonos, se existir, porque no caso dos alcanos, vai ter dupla ou tripla entre carbonos? Não, só ligação sim. Não. Só ligação sim. Mas essa regra de conceito de cadeia principal aqui é para qualquer composto orgânico, tá? Qualquer composto orgânico. Então, você olha, a sequência que você tiver maior quantidade de carbonos e se tiver dupla ou tripla de carbonos, essa dupla e essa tripla tem que estar na cadeia principal, se tiver, entre carbonos, tá? Se eu tiver, como eu falei, vamos supor que eu testei todas as possibilidades. Digamos que tenha lá 2 ou mais possibilidades que tem a mesma quantidade de carbonos e ou a mesma quantidade de duplas ou triplas se existir entre carbonos, qual que eu vou selecionar como cadeia principal? A que tiver maior quantidade de ramificações, a mais ramificada, tá? E aí, os carbonos que ficarem fora da cadeia principal é o que eu chamo de ramificação. Olha os exemplos que eu coloquei aí, que a gente provavelmente vai fechar a aula com isso. No caso desse primeiro exemplo aqui, vocês estão vendo que eu selecionei a cadeia principal como a linear. Essa aqui, ó. Então, tem um bicho aqui que está fazendo barulho. Vocês estão escutando? Não. Um grilo chato pra caceta. Lebe, é tu? Doido pra achar e matar ele. Essa aqui é a minha cadeia principal, tá? Selecionei ela como principal. Quem que ficou do lado de fora? CH3. CH3. Quantos carbonos tem essa cadeia principal? Carla travou, repete, por favor. Quantos carbonos tem essa cadeia principal? 5. 5. Quantas ramificações ela tem? Uma, que é o CH3, né? Como é que eu chamo ele? Metil. Metil, isso. Só que essa é a única possibilidade que eu tenho de contar? Não. Não. Qual é a outra possibilidade que eu teria, Ayane? Aí você pode deixar como ramificação H3C, o primeiro aí. Aí você coloca... O CH3, né? Que é a mesma coisa? É, só que aí vai ficar... Aqui, ó. É. Só que aí vai ficar a mesma coisa. Praticamente. A Ayane falou que eu poderia selecionar esse aqui, gente. Vamos ver se vai dar certo? Quantos carbonos tem essa quantidade que eu selecionei? 5. 5. 5. Quantas ramificações tem? Uma. Mudou alguma coisa? Não. Qual que você vai escolher? Qualquer uma. O que tem ramificação. Tanto faz, porque as duas, aqui eu selecionei e aqui a Ayane me falou, tem as mesmas características. 5 átomos de carbono na cadeia principal e uma ramificação. Então, tanto faz. Então, eu selecionei essa aí, que vocês estão vendo como cadeia principal, tá? Só que aí, pessoal, depois que você seleciona a cadeia principal, você tem que numerar os carbonos dessa cadeia principal. E aí, qual que é a regra que a gente vai usar para numerar os carbonos da cadeia principal? As ramificações têm que ter os menores números possíveis. Como assim? Quando eu comecei, no caso aí do exemplo que eu dei, eu comecei a numerar da esquerda para a direita. Vocês estão vendo que a ramificação está em qual carbono? Não sei. Do carbono 2. Isso. Que é essa aqui que é a minha cadeia principal. Então, o CH3 está ligado aí no carbono 2. Então, o número dele é 2. Se eu começasse da direita para a esquerda, a numeração, olha como é que ia dar. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. O CH3 ele não ia estar no carbono
2, ele está no carbono 4, certo? Só que, de acordo com a regra, as ramificações têm que ter os menores números possíveis. Nesse exemplo, qual que é o menor número possível? 2 ou 4? 2. 2. 2. Por isso que eu comecei da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda nesse caso, tá? Tem que testar as possibilidades para ver onde as ramificações vão ter os menores números possíveis. E aí, lembra que eu falei que quando você dá nome para um composto orgânico, você tem que seguir uma ordem para dar nome. Primeiro é o prefixo, que tem a ver com a quantidade de carbono da cadeia principal, met, et, prop, but, pent e assim sucessivamente. Depois eu uso o infixo, que é o tipo de ligação entre carbonos. Depois eu uso o sufixo, que tem a ver com o grupo funcional. Só que esses três eu uso se a cadeia for normal. Se a cadeia for ramificada, que é o caso desses exemplos, eu cito a ramificação antes de tudo. Eu coloco as ramificações primeiro, depois o prefixo, depois o infixo e depois o sufixo. É a mesma ordem. O que muda é que a ramificação vem antes de tudo, tá? Como assim? Você tem que citar a posição que essas ramificações estão. Então, olha, por exemplo, no carbono 2, vocês têm esse 2 aqui que eu estou riscando. O que está ligado no carbono 2 da cadeia principal? Metil. Metil. Então, por isso que é 2-metil. Tem mais alguma ramificação para eu citar? Não. Não. Agora eu vou citar quem? O prefixo, ou seja, a quantidade de carbonos da cadeia principal. Então, a cadeia principal tem quantos carbonos? 5. 5. 5 eu uso o prefixo 20. pent. Quais são as ligações que existem entre carbonos? Simples. Simples. Então, eu uso o infixo an. Se só tem carbono e hidrogênio, eu uso o sufixo O de hidrocarboneto. Por isso que é 2-metilpentano, tá? Tudo bem, pessoal? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Beleza. Sim. Então, vamos para o próximo. A próxima cadeia também é ramificada porque eu tenho 2 carbonos terciários. Então, eu tenho que selecionar o carbono 2 e o carbono 4 são carbonos terciários. Então, eu tenho que selecionar a cadeia principal. Eu selecionei a cadeia linear porque tem 6 carbonos. E quando eu seleciono ela como principal... Ai, que dificuldade que eu tenho, Deus. Quando eu seleciono essa cadeia aqui como principal, quem está ficando... Quantas ramificações ela tem, pessoal? 2. 2. O que que rola? A cadeia principal contém 6 carbonos e tem 2 ramificações. Tem alguma outra possibilidade que eu poderia ter como cadeia principal? Não. Certeza? Uai, porque se você pegar, por exemplo, começar do 1 lá e pegar o metil aqui embaixo, vai ficar uma cadeia menor. E se você começar lá do 6 e pegar o metil que está no 4, fica menor também. Ou tá Olha errado? só. Você poderia... Vocês têm que testar todas as possibilidades. Então, essa primeira possibilidade foi a que eu escolhi, que tem 6 carbonos e 2 ramificações, tá? Mas teria outra possibilidade. Eu falo assim, você tem que testar todas, tá? Porque tem questão que é maldosa. Então, ó, você poderia selecionar essa aqui como principal. Ela é uma possibilidade? É uma possibilidade. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Só que eu posso escolher essa possibilidade como a minha para dar nome? Não, porque vai ter menos. Não, que a outra que eu escolhi tem mais carbonos, concorda? E tem que ter maior quantidade de carbonos possíveis. Então, essa eu não posso escolher, mas é uma possibilidade. Outra possibilidade que você teria. Ó. Outra possibilidade. Quantos átomos de carbono tem nessa aí? 5. 5. Posso selecionar ela como principal? Não, porque tem uma opção que tem mais carbonos que ela.
Tem mais alguma possibilidade? Tem ou não? Eu acho que não. Eu acho que tem. Aqui, ó. Pega o de baixo do 2. Isso que é uma possibilidade ou não? Mas aí vai ser o mesmo número, aí. Mas é uma possibilidade ou não é? É. É uma possibilidade. Quantos carbonos tem aí? 6. 6. Quantas ramificações ficaram pro lado de fora? 2. 2. E não são 2, as né? mesmas que eu tinha deixado antes? Sim. Você poderia escolher Então, essa tanto como faz, principal? né? Podia. Então, tanto faz. Entendeu, Ayane? Então, essa aí é uma possibilidade que eu também poderia selecionar como principal. Porque ela tem a mesma quantidade de carbonos da que eu tinha selecionado lá, a primeira linearzinha com 6, tem 6 carbonos, e tem 2 ramificações. Então, tanto faz. Só que aí, eu preferi selecionar a principal, como essa aqui mesmo, que fica mais fácil da gente enxergar. Todo mundo conseguiu acompanhar isso aí, gente? Sim. Sim ou não? Tá? Então, selecionei a principal. Testei todas as possibilidades e selecionei a principal. Com maior quantidade de carbonos e maior quantidade de ramificações possíveis. Depois que eu seleciono a cadeia principal, eu tenho que numerar os átomos de carbono da cadeia principal. Então, você tem que olhar todas as possibilidades. Eu numerei da esquerda para a direita de novo. Por quê? Quando eu numero da esquerda para a direita, as ramificações estão no carbono 2 e 4, como vocês podem ver aí. Se eu selecionasse da direita para a esquerda, quais seriam os números das ramificações? 3 e 5? 3 e 5. Quais números são menores? 2 e 4 ou 3 e 5? 2 e 4. 2 e 4. E como eu expliquei para vocês, de acordo com a regra, as ramificações têm que ter os menores números possíveis, tá? Então, selecionamos a cadeia principal e numeramos os carbonos dessa cadeia principal. Agora a gente vai dar nome. Como é uma cadeia ramificada, primeiro eu cito as ramificações, depois o prefixo da quantidade de carbonos da cadeia principal, o infixo e o sufixo. Então vamos lá. Quais são os nomes das ramificações que eu tenho aqui? Metil. Metil. Quantos metis a gente tem? 2. 2. Então, presta atenção. Como eles são grupos iguais, eu vou citar primeiro a posição, o número do carbono onde eles vão estar. Então, eu tenho carbono eu tenho metil no carbono 2, separo por vírgula, tá? A posição. Então, é 2,4 de metil. O que significa isso, Carla, 2,4? Dimetil. Quer dizer que no carbono 2 da cadeia principal e no carbono 4, eu tenho quantos grupos? Tenho 2 grupos de metil. Tenho 2 grupos metis, tá? Depois, o que eu faço? Citei as ramificações. Agora, eu cito a quantidade de carbonos da cadeia principal. Se tem 6, eu uso o prefixo X. Se é só ligações simples entre carbonos, AN. Se é hidrocarboneto, é O. Tá? Aqui tem um monte de exemplo. Está até tampando o meu aqui. Deixa eu tirar minha cara disso aqui para mostrar para vocês. Peraí. Eu só vou desligar aqui a câmera, pessoal, só para poder ficar melhor aqui, tá? Peraí. Ai, cadê? Olha só. Vocês estão me vendo aí? Não. Não. Oi. Tá não? Eu tô não. Não. Ah, pois é, pra vocês não ficarem muito apaixonados. Então, olha só. Presta atenção. Você tem aí 6 exemplos. Eu vou fazer só alguns, que a gente tem 10 minutos pelo que eu estou vendo aqui. Vou ver se eu consigo fazer todos, tá? É bom que vocês vão me lembrar que na aula que vem, vocês vão ter vários exemplos aí, ó. Eu vou começar da nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia mista. Da Bela Jara, você pode anotar para mim isso?
Oi? Anota para mim que na próxima aula eu vou começar de nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia mista. Beleza, vou tirar uma foto aqui. Tira aí, porque eu vou voltar ao slide. Pronto. Pronto? Então, beleza, valeu. Pode voltar. Você me lembra, tá? Beleza. Então, olha só, a gente tem esses exemplos aí, pessoal. Tem vários exemplos. Eu vou selecionar alguns para a gente entender, tá? No caso desse primeiro e segundo exemplo à esquerda de vocês aí, eu coloquei a nomenclatura correta. Estou mostrando para vocês quem que é a cadeia principal que eu selecionei. Vocês estão vendo que tem entre parênteses está assim, 4-metilpentano está incorreto. Vocês estão vendo isso aí? Sim. Aqui, ó. Sim. Por que esse nome está incorreto? Porque a ramificação tem que ter o menor número possível. É porque você tem que contar do menor para o maior, não é não? Ficar mais perto da ramificação? Isso. Você começa a numerar quando está mais perto da ramificação, porque ela tem que ter os menores números possíveis. E esse nome 4-metilpentano aí, você teria se começasse a numerar da esquerda para a direita, concorda? Sim. Então, por isso eu comecei a numerar da direita para a esquerda. Eu gosto de colocar esse exemplo, porque como os outros, todos a gente começou a numerar da esquerda para a direita, tem gente que fica achando que é sempre da esquerda para a direita, e não é, tá? O de baixo aí, o segundo, é 3-metilhexano. Pela mesma forma, que quando eu selecionei a cadeia principal, essa que tinha maior quantidade de carbonos possíveis e mais ramificada, e eu comecei a numerar da esquerda para a direita, porque o metil está no carbono 3. Se eu começasse da direita para a esquerda, o metil estaria no 4, no carbono 4, e aí estaria incorreto, tá? Aí esse terceiro aí, no caso do primeiro e do segundo exemplo, são todos exemplos de alcanos, que são hidrocarbonetos com ligações simples. Agora, olha o terceiro exemplo. O que existe de diferente nele dos outros exemplos que nós estudamos? É ligação dupla e tripla. Ligação dupla o quê? E ligação tripla. No caso do terceiro exemplo, só tem ligação dupla, né? E no outro ligação tripla. E no quarto tem a tripla. Vamos olhar o caso do terceiro exemplo aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu coloquei a setinha no canto. Ele é um alcano? Não. Alceno. Ele é o quê? Alceno. Alceno. Que é quando eu tenho hidrocarboneto, que é só carbono e hidrogênio, e tem ligação dupla entre carbonos. Beleza? Aí presta atenção nesse detalhe que é extremamente importante. No caso, pessoal, quando a gente tem uma insaturação, eu falei para vocês que insaturação é quando eu tenho dupla ou tripla entre carbonos na cadeia, de modo geral. Todas as vezes que eu tiver ligação dupla ou tripla entre carbonos, essa dupla e essa tripla sempre deve estar incluída na cadeia principal. Sempre. Isso é regra. Mesmo que a possibilidade que você escolha para a seleção, essa possibilidade que você escolha para a cadeia principal, ela tenha menos carbonos. Como assim? Olha só, eu selecionei a cadeia principal como essa linha aqui, ó. Quantos carbonos tem aqui? 5. 5. Eu estou incluindo a dupla nessa possibilidade? Sim. Não, Sim. de Seria outra. Hã? Essa dupla aqui. Ah, tá, entendi. A dupla está incluída aí, não tá? Não tá no meio? Sim. Então, beleza. Você tem 5 carbonos e a dupla está incluída. Teria outra possibilidade para você pensar que exista a dupla? Que inclua a dupla? Sim. Tem. É só Qual que é descer, Concorda que é essa aqui, ó? Sim. Só que aí eu estou incluindo a dupla. Só que tem quantos carbonos aí? 4. Então, qual que eu vou escolher? Essa aí ou a anterior? Anterior. Por quê? A anterior tem mais carbonos e inclui a dupla. A dupla. Essa que eu selecionei aí
Eu não posso escolher como cadeia principal, porque apesar de incluir a dupla, ela tem menos carbonos que a opção anterior, tá, pessoal? Então, por isso que eu escolhi essa opção anterior aí, ó. Por isso que eu escolhi essa opção aqui. Porque ela tem mais carbonos e inclui a dupla. Aí, o que que rola? Eu ia começar a numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Tanto faz. Não. Quem falou tanto faz para mim? Ah, não, eu desconsiderei a ligação dupla, é o Eduardo, mas eu tô errado mesmo. Pois é, ô, Dudu. Se não tivesse essa dupla entre carbonos, eu concordo com você que poderia ser tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Mas quando se tem uma dupla ou tripla entre carbonos, eu começo a numerar mais próximo da insaturação. Ou seja, mais próximo da dupla ou da tripla. E qual a extremidade que está mais próxima da dupla ou da tripla? A esquerda ou a direita? A direita. A direita. Então, por isso eu comecei a numerar da direita, tá, pessoal? Que é mais próxima da insaturação. E aí, por isso que eu numerei da direita para a esquerda. Se não tivesse a dupla, aí eu concordo que poderia ser tanto faz nesse caso aí, tá? E aí, então, tá. Selecionei a cadeia principal com a maior quantidade de carbonos possíveis e incluindo a insaturação. Numerei da direita para a esquerda porque a direita é mais próxima da dupla. Tá bom. Agora eu vou dar nome. Quando eu dou nome, eu cito primeiro quem? As ramificações, quando a cadeia é ramificada. Depois, o número de carbonos da cadeia principal. O tipo das ligações entre carbonos. E o sufixo, que é o infixo. E depois o sufixo, que tem a ver com o grupo funcional. Então, olha só. Primeiro, ramificação. Qual a única ramificação que eu tenho? É esse CH3 que eu acabei de circular, que eu chamo de metil. Em qual carbono que ele se encontra? No carbono 3. Terceiro. Isso, então é 3-metil. Já citei as ramificações. Agora eu vou citar a quantidade de carbonos da cadeia principal. A cadeia principal tem 5 carbonos, então eu uso o prefixo pente. Aí que tá. Agora que vem um detalhe que é diferente das demais. Aí tem a ligação dupla, que antes não apareceu pra gente. Essa ligação dupla está em qual carbono? No primeiro, não é, pessoal? Sim. Pois é. Então, ó, 3-metil, porque o metil está no carbono 3. Pente, porque a cadeia principal tem 5 carbonos. Esse 1 aí significa o quê? Que no carbono 1, o que significa em? Ligação dupla. Ligação dupla entre carbonos. Então, no carbono 1, eu tenho uma dupla, então é 1 em, e o sufixo O, porque é um hidrocarboneto. Aí vem a pergunta. Ô, Carla, eu sou obrigada ou obrigado a escrever esse número 1 aí da dupla? Sim ou não e por quê? Não, porque se colocar só penteno, dá a entender que é no primeiro. Eu acho que tem que pôr, porque dependendo da posição dele, não vai dar pra saber. Quem que falou primeiro? O menino que falou antes da Ayane? Eduardo. Ô, Dudu, tá certo. Ô, Ayane, como o Dudu falou, se eu falo com você assim, 3-metilpenteno, o que você tem que entender? Que no carbono 3, eu tenho o grupo metil. O penteno quer dizer que na cadeia principal tem 5 carbonos. O en quer dizer que tem uma dupla. E o O entre carbonos. E o O que é um hidrocarboneto. Se eu não indico a posição da dupla, ou da tripla no caso, eu estou omitindo e estou, na verdade, não é omitindo, na verdade, né? Eu estou supondo que a dupla ou a tripla vai estar em qual carbono? No carbono 1. Ô, Carla. Espera só um pouquinho, deixa eu só concluir aqui, meu bem. Quando que eu vou ter obrigatoriedade de citar onde está a dupla ou a tripla? Quando ele estiver em carbonos diferentes do carbono 1. Se estiver no carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, igual no exemplo de baixo aí, ó. Tá vendo que tá assim, 5-metil-X2-ino? Sim. Conseguiu ver aí? Sim.
Pois é, esse 2 quer dizer que o IN é porque é ligação tripla entre carbonos. Esse 2 quer dizer que no carbono 2 eu tenho essa tripla. Eu podia omitir esse 2 aí? Não. Não. Eu só posso omitir se tiver no carbono 1, tá? A dupla ou a tripla entre carbonos. Entendeu, Ayane? Sim, Carla. Mas se você Obrigada. quiser colocar o 1, fica perfeito. Mostre que você sabe a ordem certinha. Agora, se não aparecer, você já tem que entender que, se na questão, por exemplo, aparecer só 3-metilpenteno, ela já está subentendendo que essa dupla esse EN aí da dupla entre carbonos está no carbono 1, tá? Sim, tá bom. Tá bom? Quem ia me perguntar alguma coisa que eu pedi para esperar um pouquinho? Era eu, mas você já falou. Já falei? Pessoal, ficou claro até então isso aqui? Ficou. Ficou? Olha só, vocês estão vendo que é um monte de regra, tá? Muita regra mesmo. Eu vou tentar, porque eu vou ter que almoçar também, né? Um monte de coisa, eu tenho que dar aula 12h30 de novo. Mas o que acontece? Eu vou tentar mandar essa lista que a Isabela Jales me pediu sobre aquelas classificações clássicas de cadeia aromática, ramificada, aquela parte básica que a gente viu do outro capítulo. E vou tentar mandar para vocês também uma lista para vocês treinarem essa questão da nomenclatura que a gente viu hoje. É para tentar, tá? Para vocês irem se familiarizando. Como tem várias regrinhas, pessoal, vocês só vão se familiarizar se quiserem se treinarem. Não tem jeito, tá? E aí, semana que vem, a gente continua daqui. Ficou claro? Ok. Tá? Se vocês quiserem já ir tentando fazer algumas questões, deixa eu ver aqui. As de aprendizagem, vocês conseguem fazer já, eu acho. Tem algumas de propósito que dá para tentar fazer também. Mas aí, vocês já vão dando uma leitura no resto do capítulo para a gente tentar finalizar na próxima aula a discussão desse capítulo. Ok? Ok. Alguma dúvida? Não. Certeza? Então tá bom. Ô, amados, vocês fiquem com o Papai do Céu, tá? Vocês vão ter aula com o Gugu agora? Sim. Pois é. Cadê ele que não tá aqui até agora? Sumiu. Então, olha só. Vocês fiquem com Deus, tá? Boa semana para vocês. A gente vai discutindo aí. Quem tiver dúvida, pessoal, pode me mandar lá no WhatsApp privado que eu tô respondendo, tá? Vocês já fizeram simulado? Já. Já? Já. Eu acho que o prazo é até hoje, não é para fazer? Isso. 6h30. Eu vou... O Eric vai corrigir com vocês o simulado? Ele não falou nada, não. Pois Ele é, não falou, não. Qualquer coisa, então, a gente marca, sei lá, um dia à tarde, se vocês quiserem. Porque eu acho que ele vai dar aula para vocês à tarde, acho que na quinta, não é? Qualquer coisa, então, a gente marca a semana que vem um dia à tarde e eu corrijo com vocês o simulado se vocês quiserem. Tá bom. Tá? Eu vou esperar só passar. Como hoje mesmo tem gente que vai fazer, né? Eu vou pedir para o Caleb me enviar o simulado, que aí eu preparo os slides e a gente corrige isso na semana que vem, tá? Cuidado, viu, cara? Porque vocês têm que ficar entrando dentro da sua casa. É o quê? Cuidado com esses fantasmas que ficam entrando dentro da sua casa. Ai, gente, para. Ficar vendo a porta para fantasma, nunca vi isso. Mas hoje foi combinado. Aquele dia vocês estavam tentando me trollar, seus danados. Besta, moça. Passou atrás do seu de Vera? Ah, passou nada não. Ô, Carla, vou te mandar no WhatsApp o que o Carla estava aparecendo na hora que ele apareceu aí atrás do... Tá bom. Gente, ó, beijo. Tá com o Papai do Céu. Obrigada, viu? Obrigado. Beijo, bom dia. Beijo, bom dia. Valeu, obrigado.